Graça e paz, irmãos. Espero encontrar todos vocês bem. Nós estamos gravando os vídeos referente às aulas do curso médio e também do curso básico da nossa Escola Teológica Logos. Essa é uma iniciativa para minimizarmos aí os efeitos que são gerados por conta dessa pandemia que alcançou o nosso país. Eu espero que todos vocês, alunos, acompanhem aí as nossas aulas para que não percamos aí tempo e nem conteúdo, ok? Nós estamos estudando no curso médio de Teologia a matéria de Soteriologia. Já tivemos uma aula, esta é, portanto, a segunda aula. Eu devo abordar alguns conceitos que já foram abordados na primeira aula para que nós tenhamos aí uma sequência do nosso assunto nesses vídeos que serão gravados, ok? A matéria de soteriologia, uma matéria importantíssima da teologia bíblica. A definição do termo soteriologia é a união de dois termos gregos, o termo soteria, que significa salvação, e o termo logia, que significa estudo. Portanto, soteriologia é o estudo da salvação. De uma forma simples, podemos dizer que salvação é o fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. Quando nós falamos de soteriologia, existe também uma outra palavra, um outro termo que também está ligado a esse assunto, que é o verbo sozo. O verbo sozo significa salvar, bem como o substantivo soteria, que significa salvação. Observemos então que no Novo Testamento o verbo sozo ou o verbo salvar ocorre 106 vezes ao longo do conteúdo do Novo Testamento, enquanto que o substantivo soteria ou salvação acontece ou ocorre 45 vezes. Quando falamos da salvação, nós devemos entender que a salvação ela opera ou ela é executada em 3 períodos ou em 3 tempos. Salvação abrange o passado, abrange o presente e abrange o futuro. Quando nós falamos do tempo passado, nós vamos ler na Bíblia, Efésios capítulo de número 2, verso de número 1, Paulo diz: estávamos mortos em ofensas e pecado. O termo estávamos indica que no passado nós estávamos perdidos. A salvação que Cristo operou em nós nos livra do nosso passado. Então, observem aí que a salvação ela nos livra do passado. Então, ela também tem poder sobre o que se passou. A salvação é operada no passado, no presente e no futuro. Ainda falando sobre a salvação, que abrange os 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado ainda, nós temos Paulo fazendo referência no capítulo 2 da carta aos Efésios, verso 2, quando ele diz: andávamos segundo o curso do mundo. Observe, os irmãos, que Paulo faz referência ao nosso modo de andar no passado. Então, a salvação nos livrou do passado. Ainda em Efésios capítulo 2, verso de número 3, ele usa a seguinte expressão: fazíamos a vontade da carne. Então, refere-se às nossas atitudes no passado. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz: éramos filhos da ira. Observe então que todas estas referências de Paulo apontam para o nosso passado. Andávamos, fazíamos, éramos. O nosso passado é um passado que está contaminado pelo pecado, mas a salvação que opera no passado nos livrou dele, nos livrou do nosso passado. A operação também, a salvação ela também opera no presente. No presente, ela determina o que nós somos. No presente, ela nos livra dos hábitos e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Nós vamos observar
Paulo dizendo na mesma carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10, quando ele diz: somos feituras de Deus. A expressão somos, o verbo somos, quer dizer que nós estamos com a salvação abrangindo o nosso presente. Ele também diz, capítulo 2, verso 6, a expressão temos uma nova cidadania com Deus. Isso quer dizer que no presente nós, através da salvação, temos uma nova cidadania. Salvação também abrange o nosso futuro. No futuro, a salvação determina o que nós seremos, né? No futuro, nós teremos o livramento da ira vindoura, da ira de Deus, conforme Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 5, verso de número 9. Também, no futuro, a Bíblia diz que nós teremos participação no reino de Deus, na glória divina. Nós teremos participação e receberemos galardões ou recompensas pelo nosso trabalho. Isso é efeito da salvação que abrange o futuro. Então, entendamos, a salvação opera no passado, opera no presente e opera no futuro. Ela abrange esses três tempos. Essa é a salvação. Meus irmãos, no tocante à salvação, o mundo inteiro se divide em dois grupos ou em duas religiões: a religião das obras e a religião da graça. A religião das obras ensina a salvação de baixo para cima, ou seja, a salvação começa através das obras. A religião da graça ensina a salvação de cima para baixo, porque entende que a salvação não é mérito das obras humanas, mas ela vem de Deus para nós. Quando nós falamos sobre salvação e as obras, nós vamos entender que existem alguma polêmica em relação a esse assunto, porque em Efésios, capítulo de número 2, versos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvo, isto por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele complementa dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porém, Tiago, no capítulo de número 2 da sua epístola, no verso 17, verso 18, verso 24 e verso 26, observa o que disse Tiago: assim também, a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, isso no verso 18, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. No verso 26 ainda, ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também as obras, ou a fé sem as obras, também é morta. Observe aí que Paulo fala que a salvação é pela fé e não depende das obras, enquanto que Tiago diz que sem as obras essa fé é morta. Estabelece-se aí uma grande polêmica, alguns que defendem que a salvação é através das obras, outros que defendem que a salvação é através da fé. Porém, quando nós falamos desse assunto, nós devemos entender que não existe uma combinação, ou seja, a salvação ela não é a combinação de fé e obras, não, mas sim, através da fé, nós produzimos obra. Isso quer dizer que a salvação não se apoia sobre as obras, mas sobre a fé, e essa fé produz obras. É verdade que as obras autenticam a nossa fé, porém, a nossa salvação está sobre a fé. A fé é a raiz e a árvore, e as obras são os frutos dessa árvore. Não nos esqueçamos disso. Quando falamos de salvação também,
devemos observar que existem 3 elementos poderosos da salvação. O primeiro elemento poderoso da salvação é a graça. O segundo elemento, o sangue. O terceiro elemento poderoso da salvação é a fé. Quando falamos da graça, a graça ela é a fonte da salvação. Quando falamos do sangue, o sangue é a base da salvação e a fé é o meio ou a condição para a salvação. A graça, então, é a fonte da salvação. A palavra graça, que significa favor imerecido. A palavra graça, que significa aquilo que é dado a alguém que não merece. Quando falamos da graça, a graça de Deus, ela tem nela inseridos 2 grandes tesouros, conforme o que está no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. O primeiro tesouro da graça chama-se amor. O segundo tesouro da graça chama-se misericórdia. O amor dá, a misericórdia não dá. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho, ele deu ao mundo. Então, isso é amor. O amor ele dá, enquanto que a misericórdia não dá. A Bíblia diz que ele, através da sua grande misericórdia, nos livrou da ira futura. O amor dá o que nós não merecemos. A misericórdia não dá o que nós merecemos. Esses 2 tesouros estão inseridos na graça de Deus, o amor e a misericórdia. Pelo amor, Deus nos deu o céu que não merecíamos. Pela misericórdia, Deus não nos dará o inferno que merecemos. Então, observe que esses são os 2 tesouros da graça de Deus. A graça é a fonte da salvação. Segundo elemento poderoso da salvação chama-se o sangue. O sangue de Jesus é a base da salvação. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, que não há remissão de pecados. O sangue de Jesus, que foi derramado definitivamente por todos os homens, sendo que hoje não é mais necessário derramamento de sangue de animais, porque Jesus já derramou seu sangue de uma vez por todas. Quando nós falamos do sangue de Jesus, que foi derramado e fez um sacrifício definitivo por nós, nós devemos observar que o sangue de Jesus tem 2 características interessantes. Primeira característica, o sangue de Jesus tem valor. É um valor tão grande, a ponto de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, ele dizer que se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o verso 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha o que Pedro está dizendo, que a prata, o ouro, nada disso seria suficiente para resgatarmos, mas o sangue de Jesus, que tem muito mais valor que a prata, o ouro, todas as riquezas do mundo, foi o sangue de Jesus que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Segunda característica interessante que a Bíblia aponta para o sangue de Jesus é quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele fala melhor ou mais alto que o sangue de Abel. Hebreus, capítulo de número 12, o verso 24, a Bíblia diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Por que o sangue de Jesus fala melhor ou mais alto do que o de Abel? A Bíblia diz que a voz do sangue de Abel foi ouvida pelo próprio Deus. O sangue de Abel clamava. Só que tem um detalhe,
O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Jesus clama por perdão. Então veja que o sangue de Jesus fala muito mais alto do que o sangue de Abel. Quando falamos do sangue de Jesus, nós vamos observar na Bíblia 10 verdades acerca do sangue de Jesus. Pelo menos 10 grandes verdades. A primeira grande verdade é que o sangue de Jesus, ele traz para nós a redenção ou perdão. No sangue ou através do sangue de Jesus, nós temos perdão, nós temos a redenção. Quando falamos de perdão ou de redenção, nós vamos ler em Efésios capítulo 1, verso de número 7, quando Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha o que Paulo está dizendo, que através do sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Não se esqueçam que quando o homem peca, o homem atinge a santidade de Deus, o homem fere a santidade do Altíssimo. E, para reparar o dano que o homem faz, a justiça de Deus é disparada contra o homem. Porém, no meio do caminho, a justiça de Deus encontra um dispositivo chamado perdão, e por isso o homem não é consumido pela justiça de Deus. Lembre-se sempre que nós temos, através do sangue de Jesus, a remissão dos nossos pecados. Segunda verdade referente ao sangue de Jesus é que através do sangue nós somos justificados. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 9, Paulo diz: logo, muito mais agora, tendo ou sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. O que é justificar? Justificação é uma palavra jurídica, aonde indica a ausência de culpa. Ausência de culpa não é ausência de condenação. Sim, quando nós falamos da ausência de condenação, nós devemos lembrar que muitas pessoas não sofrem uma condenação não porque não é culpado, mas porque faltam provas. Alguns são absolvidos da condenação porque o advogado é muito habilidoso. Alguns são absolvidos da condenação porque acham algumas brechas na lei, ou porque não tem provas, ou porque o crime ou o delito prescreveu, e por isso ele não foi condenado. Mas, quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, quer dizer que nós não fomos simplesmente absolvidos. A palavra justificar significa tornar alguém justo. Isso quer dizer que nós não fomos livres apenas da condenação, nós somos livres do pecado que nos perseguia. Jesus não apenas nos defendeu, mas ele tomou o nosso lugar e assumiu a nossa culpa e nos tornou justo. Hoje, quando Deus olha para mim e para você, Deus olha para alguém como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é efeito, isso é resultado da justificação que foi operada pelo sangue de Jesus. Também, a terceira verdade acerca do sangue de Jesus, ou o terceiro efeito do sangue de Jesus, é que nós somos santificados através do sangue. É o que está em Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 10, que nos diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Observem aí que o sangue de Jesus também nos santifica. Lembremos-nos que a santificação é a separação do pecado e a aproximação de Deus. Não basta apenas eu me distanciar do mundo,
eu preciso, ao mesmo tempo, me aproximar de Deus. A santificação, ela só é possível através do sangue de Jesus. É este sangue que nos santifica e nós precisamos manter essa santificação a cada dia. Em quarto lugar, a quarta verdade sobre o sangue de Jesus é que através do sangue nós temos a purificação. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 7, João diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Observem que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Quando nós falamos disso, nós sempre fazemos referência, nos lembramos de Martinho Lutero, quando foi enfrentado pelo inimigo que se apresentou a ele, trazendo uma relação de pecados e apresentando a ele, dizendo: olha, esses são os seus pecados, esses aqui são os pecados que você cometeu. E Martinho Lutero, olhando para o inimigo, diz: sim, realmente esses pecados são meus, mas você esqueceu de escrever algo aí no fim. O que é que eu esqueci? Ele disse: olha, escreve no fim dessa lista que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus é purificador, ele nos purifica dos nossos pecados. Em quinto lugar, a quinta verdade acerca do sangue de Jesus é que através do sangue nós temos paz. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 20, Paulo disse: em que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que interessante, Paulo começa esse versículo dizendo que através do sangue da cruz nós temos paz. Essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Essa é uma paz que está além da nossa compreensão. A Bíblia nos diz que essa paz, ela transborda e excede a compreensão humana. É uma paz também que atinge 3 direções. Primeiro, atinge a direção vertical. É uma paz que está na vertical, que significa a paz do homem com Deus. Essa paz também é uma paz horizontal. Esse homem que tem paz com Deus também tem paz com os outros, com o seu próximo, com os outros homens. Mas ela atinge também uma terceira direção. Essa paz que é vertical, que é horizontal, ela também é interior, porque esse homem também tem paz consigo mesmo. Então essa paz, através do sangue de Jesus, ela é paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Essa é a paz que o sangue de Jesus garante para nós. Em sexto lugar, a sexta verdade referente ao sangue de Jesus é que através do sangue nós temos vitória. A vitória nos é garantida através do sangue. Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 11, está escrito da seguinte forma: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é uma referência que nos leva à grande tribulação, um evento futuro, onde alguns, no meio da grande tribulação, receberão a dádiva da salvação através do sangue de Jesus e vencerão todo o sistema implantado pelo anticristo e o próprio anticristo. Estes chegarão lá no céu e a Bíblia nos diz que o ancião vai dizer: estes aí venceram através do sangue do Cordeiro. Lembre-se, o sangue de Jesus nos garante vitória.
O sangue de Jesus nos garante vencer toda e qualquer oposição do inimigo. Essa é uma grande verdade. Nós não devemos temer o inimigo, pois o sangue de Jesus nos garante vitória. Sétima verdade relacionada ao sangue de Jesus é que o sangue de Jesus nos comprou, ou seja, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 9, a Bíblia diz que no cântico dos seres viventes, eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus é mais valioso do que qualquer moeda, do que qualquer riqueza. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Lembre-se, ele nos fez. Mas por que teve que nos comprar? Por que Jesus teve que nos comprar, sendo que nós somos propriedade dele? Lembre-se sempre, o pecado nos afastou do nosso Criador e nos distanciou do seu amor. Então Jesus veio e nos comprou. Quando nós falamos de comprar, nós nos lembramos da experiência do profeta Oséias, quando Deus orientou que ele se casasse com uma meretriz. Ele se casou com Gomer. A Bíblia nos diz que constituiu com ela família. A Bíblia nos diz que teve com ela 3 filhos, mas lá na frente ela decidiu deixá-lo, largá-lo e voltar para a sua vida antiga, para os seus amantes. E quando isso acontece, Oséias reclama e diz: Senhor, mas por que o Senhor permitiu, ordenou que eu casasse com ela e permitiu que ela fosse embora? Eu estou sofrendo com isso. Deus então vai lhe entregar uma mensagem, dizendo: olha, Oséias, assim como você está sofrendo, assim como você não aceita a sua esposa voltar para a vida antiga, é a mesma coisa que eu estou sentindo. Eu não aceito o meu povo, que eu tirei da terra da servidão, voltar para servir outros deuses. Mas veja, a sua esposa, Gomer, está exposta no mercado, sendo vendida. Ajunta o recurso, vai lá e compra. Veja que mesmo sendo a sua esposa, ele teve que ir e comprá-la para ter consigo. Como se ele pudesse dizer: agora você é minha 2 vezes. Primeiro, porque eu casei com você. Segundo, porque eu te comprei. Assim, Jesus também fez conosco, mesmo pertencendo a Ele, porque fomos criados por Ele. E a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas mesmo assim, Jesus nos comprou através do seu sangue. E agora nós somos dele 2 vezes. Primeiro, porque ele nos fez. Segundo, porque ele nos comprou. Essa é a 7ª verdade relacionada ao sangue de Jesus. Jesus nos comprou. A 8ª verdade relacionada com o sangue de Jesus é que esse sangue também nos lavou. É o sangue que nos lava, que nos limpa. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 5. Olha o que diz a palavra: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus lava. Por piores que sejam os pecados de alguém, por mais negros que sejam, por mais sujo que alguém esteja, o sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. Creia nisso. O sangue de Jesus, ele purifica-nos, ele nos lava. A 9ª verdade, em 9º lugar, o sangue de Jesus, ele também nos dá acesso à presença de Deus. O sangue de Jesus garante
acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 19, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá acesso livre para a presença de Deus. Lembre-se, na antiga aliança, apenas o sacerdote podia entrar no santuário, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo, mas quando Jesus morreu e o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que agora o acesso à presença de Deus estava liberado através do sangue de Jesus. Então não se esqueça, o sangue de Jesus é o que nos garante o acesso liberado à presença de Deus. Hoje nós não precisamos de alguém que entre por nós. Hoje nós não precisamos de alguém que faça por nós. Nós mesmos temos acesso à presença de Deus. Em 10º lugar, a 10ª verdade relacionada ao sangue de Jesus é que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Hebreus, capítulo de número 9, verso 14, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas ou as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Veja que esta referência, ela fala-nos do poder purificador do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de toda a consciência má, de toda consciência denegrida pelo pecado. O sangue de Jesus nos purifica. O terceiro elemento poderoso da salvação é a fé. Então, o primeiro elemento é a graça. A graça é a fonte da salvação. O segundo elemento da salvação é o sangue. O sangue é a base da salvação. O terceiro elemento é a fé. A fé é o meio, da salvação. É através da fé que nós somos salvos. Quando nós falamos da fé, nós precisamos antes entender que existem várias definições para a palavra fé. Quando falamos de fé, nós devemos entender que existem várias definições para a palavra fé. A primeira é a fé natural. O que é uma fé natural? A fé natural é aquela fé que todo homem tem. É uma fé que está ligada ao raciocínio lógico do homem. Por exemplo, quando nós embarcamos em um avião, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o avião está em condições mecânicas suficientes para o voo e que o piloto possui treinamento ideal, suficiente, possui aptidão para conduzir a aeronave até o destino. Essa fé que nós temos é chamada de fé natural. É aquela fé que eu saio da minha casa para ir a algum lugar e eu saio acreditando que eu vou chegar ao meu destino e que voltarei para a minha casa. Isso é uma fé natural. Quem sai de manhã para trabalhar, sai acreditando que vai trabalhar e que vai voltar para casa. Isso é uma fé que até o ateu tem, Uma fé natural. Mas existe um outro tipo de fé, que é chamado de o dom espiritual da fé. O dom da fé. Esse dom, ele é outorgado à igreja de maneira sobrenatural através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso conforme o seu querer, Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo escreveu assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
Essa fé que está relacionada entre os dons espirituais é chamada de o dom da fé. É uma fé sobrenatural que se manifesta na igreja para a realização de milagres, de curas ou outras demonstrações do poder do Espírito de Deus. É uma fé divina operada no homem. É o dom da fé. Nós vamos observar que existe também um outro tipo de fé, que é chamada de fé como crença, ou seja, é aquilo que é crido, é aquilo que faz parte da crença de alguém, é uma fé pessoal. Por exemplo, cada um no nosso país tem a sua crença, tem a sua fé, tem a sua religião. A religião de alguém também é chamada de fé de alguém. Então essa é a fé como crença, né? Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que, capítulo 6, verso 7, que os sacerdotes aceitavam a doutrina do Evangelho, que passou a ser a sua fé, ou seja, passou a ser o seu modo de acreditar. Essa é a fé como crença. Existe aí, em quarto lugar, um outro tipo de fé, né? A fé como fruto do Espírito. Isso lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, quando a Bíblia relaciona as 9 virtudes do fruto do Espírito, uma delas é a fé. A Bíblia diz da seguinte forma, capítulo 5, verso de número 22, diz a Bíblia: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que a fé aparece relacionada entre as virtudes do fruto do Espírito. Essa fé é aquela fé que cresce dentro de nós. É aquela fé que Jesus menciona em Marcos capítulo 11, verso 22. Tende fé em Deus. É uma fé que aumenta de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós aproximamos-nos de Deus, essa fé em Deus que está em nós aumenta mais. A Bíblia diz, né, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a fé fruto do Espírito, que também indica fidelidade, indica um relacionamento com Deus pautado na fidelidade. Por fim, nós temos um outro tipo de fé. Nós temos, em quinto lugar, a fé salvífica. Que fé é essa? É a fé que é concedida a nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 10, verso 17, diz a Bíblia: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que é que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Que essa fé salvífica, ela nasce de ouvirmos a palavra de Deus. Ela é oriunda da pregação da palavra de Deus. É justamente essa fé que é o terceiro elemento da salvação. Lembre-se, o primeiro é a graça, que é a fonte da salvação. O segundo é o sangue, que é a base da salvação. E o terceiro elemento é a fé, que é o meio da salvação. E essa fé, a fé salvífica, que é o meio da salvação, é a fé que nos é concedida quando ouvimos a palavra de Deus através do Espírito Santo. E nós cremos no sacrifício de Cristo através desta fé. Diante disso, nós observamos que esta fé, ela significa, em primeiro lugar, confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto. Essa fé, ela nos dá a capacidade de crer no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e crer que esse sacrifício é válido para me restaurar. Essa é a primeira indicação dessa fé, a
fé salvífica, ela significa crer, confiar no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, né? Também essa fé, ela inclui o arrependimento. É uma fé que está ligada ao arrependimento. Ela é uma fé que nos faz deixar o modo de vida antigo e agora seguir a Cristo. A fé, essa fé salvífica, também inclui a obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Essa obediência que nós temos a Cristo, ela é proveniente da nossa fé. Logo, fé e obediência são inseparáveis. Por fim, essa fé, ela inclui uma sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Ou seja, quando nós temos esta fé salvífica, essa fé que é o meio pelo qual nós somos salvos, nós temos um relacionamento com Cristo tão fiel, um relacionamento de obediência, de fidelidade. Nós temos um relacionamento firme, sólido com o próprio Cristo. Nós jamais queremos abandoná-lo, porque sabemos do seu sacrifício que foi feito por nós. Estes são os elementos poderosos da salvação. Eu espero, queridos, que vocês tenham sido ministrados por esta aula. Eu espero que vocês tenham sido acrescentados por essa aula, que o Espírito Santo de Deus possa gravar cada ponto e cada verdade que foi ensinada nas tábuas do seu coração. Que Deus te abençoe. É um prazer sempre poder falar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos os nossos alunos da Escola Teológica Logos. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus continue com as suas mãos estendidas e escondendo vocês debaixo do seu cuidado. Abraço grande. Deus abençoe.